E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar as nossas aulas sobre a reforma ortográfica e nesse caso em particular nós iremos falar da regra do I e do U. Isso mesmo, do I e do U, tá? Essa regra contempla vários casos. Nós tentaremos ao máximo explanar todos os casos que envolvem essa regra, que seria a regra do I e do U, tá? Então, a matéria chama-se, né, regra do I de ilha, né, I do I e do U, certo? E do U, tá? Primeiramente, nós vamos falar antes da reforma, depois nós vamos falar depois da reforma. Toda vez que as minhas vogais I ou U formarem hiato com uma vogal, tá? Vai ter acento, tá? Vai receber acento. Como assim? Não entendi. Por exemplo, se nós tivermos, né, o vocábulo saída, saída, né? Saída. Bom, eu tenho aqui a letra I, por isso que fala regra do I e do U, nesse caso a regra do I, né? Que vem depois de uma vogal, no caso a vogal é A. Então toda vez, e claro que esse I forma hiato com essa vogal, porque se nós fôssemos separar, teríamos o seguinte, sa, I, da. Não é assim que nós separamos? Separação de sílabas, forma hiato. Toda vez que o I formar o que nós chamamos de hiato, com uma vogal, no caso a vogal aqui é A, certo? Nós teremos o acento, né, agudo aqui. Então, isso não muda, tá? Porque nós estamos trabalhando primeiramente com aquilo que não muda, para depois falarmos aquilo que realmente muda, tá? Então, não vai mudar. Da mesma forma, nós podemos falar, tá? Saúva, saúva. Olha o nosso U novamente. Se nós fôssemos separar, você aprendeu lá no prezinho, chama a palavra saúva. Não é assim que a gente aprendeu lá? Saúva. Bom, esse U, assim como esse I aqui anterior, forma o que nós chamamos de hiato. Como assim hiato? Ele está sozinho, né? Então ele está sozinho. Então ele forma hiato com a vogal anterior. E a regra diz que quando nós tivermos a letra I ou a letra U formando o que nós chamamos de hiato com a vogal anterior, o acento permanece, o acento continua. Por isso que eu não retirei o acento, ó. Fiz questão até de destacar, né, para informar ao leitor, né, que a acentuação mantém-se intacta. Tudo bem? Bom, saída, saúva são alguns dos exemplos que confirmam tal. Bom, nós podemos ainda falar de outros vocábulos, né? Podemos falar, por exemplo, de gaúcho, né? Ó, gaúcho. Se nós fôssemos separar, teríamos o seguinte, ó. Show, chama a palavra. Novamente, nós temos a letra, que nesse caso é a letra U, formando o que nós chamamos de hiato. Forma hiato com a vogal anterior. Então, acento continua. Ó, forma hiato com a vogal anterior. Forma hiato com a vogal anterior. Forma hiato com a vogal anterior. Toda vez que nós tivermos a formação de um hiato com a vogal anterior, as letras I e U recebem o acento agudo, tá? Outros exemplos, podemos falar saúva, gaúcho, viúva, né? Viúva, ó. Se nós falarmos viúva, se nós tivéssemos que separar este vocábulo, teríamos o seguinte, chama a palavrinha, viúva, né? Novamente, esse U forma hiato, né? Forma hiato. Mas forma hiato com a vogal anterior, que no caso não é A mais, é I.
não importa, é vogal. Né? Formou hiato com a vogal anterior, recebe o acento que eu vou até enfatizar aqui, destacar. Tá? Por exemplo, baú, né? Lá do Silvio Santos, né? Vou colocar aqui, dá pra enxergar, ó. Vou colocar aqui, ó. Baú. Se eu fosse separar, teríamos o seguinte. Baú. Então o acento continua, porque eu formei um hiato, no caso é a letra I, eu formei um hiato com a vogal anterior, que no caso é a letra A. Tá? Outro exemplo, Grajaú, tá? Se eu falasse assim, ó, né? Vou primeiro escrever a palavra, Grajaú, né? Não é assim, pessoal? Como que separa? Chama a palavra né? Chama a palavra, recebe acento circunflexo, porque eu formei um hiato, isso aqui é um hiato, tá? Com a vogal anterior, que nesse caso é a letra A, tá? Bom, então esses são alguns exemplos. Nós temos vários outros exemplos. Por exemplo, faísca, né? A palavra faísca, ó. Né? Vamos agora separar as sílabas. Vai ficar assim, ó. Vamos escrever mais para baixo, né? Para não atrapalhar o Grajaú aí, tá? Então aqui, ó. Faísca. Se eu tiver que separar, vai ficar assim, ó. Você chama a palavra não é raísta não, tá? Raísta não, não é. É faísca. Certo, ó. Faísca. Faísca. Perceba que o I está acompanhado. Essa regra aqui, eu esqueci de dizer anteriormente, que a letra I ou a letra U pode estar ou não acompanhada da letra S, tá? É facultativo, não é obrigatório. Nos exemplos de saída até Grajaú, a letra I ou a letra U, né, no caso, elas não estão sendo acompanhadas da letra S. Já no caso de faísca, o I está acompanhado de S, então também vale, tá? Então pode ser que esteja acompanhado de S ou não, né? As duas formas são válidas para esta regra que nós estamos analisando, né? É de formar hiato com a vogal anterior. Não se esqueça isso. Formar hiato com a vogal anterior. Formar hiato com a vogal anterior. Então, nesse caso, né, o I, ele só está acompanhado pelo S. Então, ele vai formar um hiato. Tá? Dá para enxergar? Então, ele vai formar um hiato. Hiato com a vogal anterior. Quem é a vogal anterior? A vogal anterior é o A. Certo? O mesmo, eu posso falar assim. Tu caíste. Né? Então, caíste. Ó, caíste. Como que eu separo isso aqui? Vai seguir a mesma regra desse aqui de cima. Na verdade, a regra é uma só, né? Acompanhado ou não de S. Só que são dois casos de uma mesma regra, né? Então, tu caíste. Como que eu separo esse vocal? Vai ficar como? Vai ficar chama a palavra que fica fácil. Caíste. Então aqui, ó, o I com S forma hiato, né? Hiato com a vogal anterior. Quem é a vogal anterior? É A. Então vai receber o acento circunflexo não. O acento agudo, tá? Bom, outro exemplo. Eles caíram, né? Eu posso falar assim, eles caíram. Caíram. Como que eu separo isso aqui? Chama a palavra, né, ó. Caíram. Toda vez que eu tiver a letra I ou a letra U, nesse caso é a letra I, né, formando hiato, forma hiato porque está sozinho, está isolado,
com a vogal imediatamente anterior, nesse caso é a vogal A, nós temos necessariamente o acento agudo, tá? Bom, falamos de alguns casos aí, tá? Outros casos que nós temos, só deixa eu lembrar, faísca, caíste, caíram, por exemplo, raízes, né? Dá pra enxergar? Eu vou melhor apagar. Vou apagar, certo? Vocês voltam o vídeo. Vou escrever aqui, ó. Raízes. Vamos escrever aqui, ó. Raízes. Ó. Raízes é a palavra, né? Se eu tiver que separar, vai ficar como? Vai ficar chama a palavra. Izes. Raízes. Perceba que a letra I forma hiato com a vogal anterior, que neste caso é a letra A. Né? E nesse caso o nosso hiato está sozinho, não está acompanhado da letra S. Tá? Outro exemplo é prejuízo. Ó, prejuízo. Como que nós separamos? Chama a palavra. Prejuízo. Por que aqui recebe acento agudo? Porque eu formei um hiato, né? Que vem pós-posto, né? Que vem depois de uma vogal. Nesse caso, a vogal é U, né? O que interessa é que eu tenho a letra I, né? Formando hiato. Poderia ser letra U, né? Formando hiato. Nesse caso, é a letra I. E nesse caso, ela está sozinha, tá? Está alone. Outro exemplo, Bahia, tá? Não é lá o estado da Bahia, não, tá, gente? Aqui a Bahia é outra. Bahia é um acidente geográfico que vocês estudam na geografia. Você sabe definir o que é uma Bahia? Então, Bahia, se você for separar, vai ficar assim, ó. Cuidado, que não existe Bahia e existe baia. Certo? Existem baías e existem baias. Se você olhar no dicionário, tem com acento e sem acento, mas a gente já vai ver o sem acento. Tá? Nesse caso, Bahia recebe acento, porque se for separar, você chama a palavra. Né? Bahia. Né? Ó, Bahia. Certo? Ó, eu acho que a separação deve ser feita desse jeito. Porque é hiato, né? Ele tem hiato, não pode estar junto, né? Ó, ele forma hiato. Nesse caso, ele forma hiato, tá? Mas vocês já vão ver uma outra separação parecida com essa. Forma hiato com quem? Com a vogal anterior. Né? Não é junto, é hiato. Quando fala Bahia, é hiato. Esse A não pode estar junto com o I, tá? Bom, então falando de raízes, prejuízo, Bahia. Tá, então a primeira regra são 4 casos. Nós falamos do primeiro caso ainda. O primeiro caso é quando eu formar hiato com as letras quando as letras I e U formam hiato com a vogal anterior. Você coloca o acento ali. O outro caso é quando nós tivermos uma vogal tônica precedendo NH. Isto é, quando eu tiver uma vogal tônica I, né, que vem antes do NH, né? Entenderam? Quando eu falo precedendo, é que vem antes. Então, este é o segundo caso. Quando eu tiver uma vogal tônica, que normalmente essa vogal tônica é a vogal I, certo? Precedendo, isto é, né, vindo antes, né, sendo preposto ao NH, tá? Então esse é o segundo caso. Vamos ver então, aqui vou apagar tudo, vocês voltam o vídeo depois, tá? Por exemplo, se eu tiver rainha, tainha, ladainha, moinho,
tá? São os casos aí que nós vamos estudar, tá? Bom, por exemplo, se nós tivermos por exemplo, a rainha. Rainha. Primeiro você faz a separação silábica. Como que eu faço? Chamando a palavra rainha. Rainha. Né? É desse jeito, não é? Por quê? Porque eu voltei aqui no caso, tá? A vogal silábica, nesse caso, o I não é hiato. Ele é vogal tônica, na verdade. Vogal tônica. Quando eu tiver uma vogal tônica, tá? Que vier, é uma vogal tônica que venha, na verdade, que vier não. Quando eu tiver uma vogal tônica que venha antes do NH, não, ele vem antes do NH, certo? Então, eu vou colocar assim, ó, ele vem, o NH vem depois do I. Então, não recebe acento, tá? Nesse caso, não tem acento, porque nós temos uma vogal tônica. Ah, tá separado, então é hiato. Não, aqui o I tá separado sim, só que ele não é hiato, ele é apenas uma vogal tônica. Então, quando nós tivermos uma vogal tônica que venha antes do NH, não há acento. Da mesma forma, eu posso falar assim, tainha, tainha, da novela lá, O Profeta. Lembra da tainha do Rodrigo Faro? Então, como que nós fazemos para separar? Tá, inha, né? Esse I, novamente, recapitulando, não é hiato, é uma vogal tônica. Quando nós tivermos uma vogal tônica que venha antes de NH, não há acento. Então o NH ele vem antes do NH, então não há acento. Da mesma forma nós podemos falar ladainha. Para de ladainha, né? De conversa fiada. O que é essa ladainha? Vamos separar. Chama a palavra ladainha. Perceba que esse I é uma vogal tônica. É uma vogal, certo? Tônica, que vem antes de NH. Por isso que ele não recebe acento. Da mesma forma, moinho. Moinho. Se eu for separar, vai ficar como? Vai ficar moinho. Esse I não é hiato, ele é uma vogal tônica, certo? Então ele é uma vogal tônica. Quando nós tivermos uma vogal tônica que vem antes do NH, não recebe acento. Percebe que nenhum deles eu coloquei acento, porque não recebe, tá? Então esse é o segundo caso. Vou apagar, depois vocês voltam o vídeo. O terceiro caso, pessoal, é quando nós tivermos a formação de ditongos, tá? Quando as letras U e I formarem ditongos, você não coloca acento agudo de forma alguma. Você pode exemplificar? Claro, lá na física frente 3, quando nós estudamos os circuitos elétricos, né? Falando assim, ó, circuito. É que eu não sei falar essa palavra, tenho uma certa dificuldade, tá? Se tiver que separar, fica cir, tá? Cui, vou falar assim, tá? To. Perceba que as palavras, né? Que as letras, melhor dizendo, que as letras I e U, tá? Formaram ditongo. Quando elas formam ditongo, né? Eu não tenho acento, tá? Por quê? Vou colocar assim, ó. Forma-se, na verdade, né? Forma-se ditongo. Então, quando nós tivermos ditongo, tá? Nós não colocamos acento. Da mesma forma, eu posso falar muito.
Como que eu escrevo? Vou primeiro escrever, depois eu separo. Muito. Como que nós separamos? Nós falamos assim, ó. Muito. Você não vai colocar muito. Não, é muito. Então, os três estão juntos. Muito. Só que, novamente, as letras U e I formou ditongo. Vou colocar só assim, ó, ditongo. Né? Ditongo. Então, quando forma-se ditongo, você não coloca acento. Agudo, evidentemente. Por isso que eu não coloquei aqui, nem aqui. Tá, outra coisa, saia. Você não fala saia. Você fala saia. Saia. Né, ó, saia. Não é do verbo sair, é do substantivo, saia. Né, você coloca os três primeiros, ó. Saia. Formou aqui o A, o I. Um dos dois formar ditongo, nesse caso foi os dois juntos. Nesse caso foi a letra I que formou ditongo com a letra A. Então não importa. Pode ser que eu tenha os dois formando ditongo juntos, ou um com o outro, né? Tanto faz. Mas desde que haja a formação de ditongo, desde que haja a formação de ditongo, já é o necessário para eu dizer que não haverá acento, no caso acento agudo, tá? Circuito, muito, saia, baia, não é mais Bahia, né? É igual o ambiente é dividido em baias de trabalho, né? Baias seriam compartimentos, né? Digamos assim, baias, baia, vou colocar só baia, não é Bahia, baia, vou colocar baia, certo? Baia, no caso, esses três estão juntos. Não é lá igual Bahia que está tudo separado. Bahia. Aqui não, é Bahia. Né? Então, Bahia. Baia. Nesse caso, forma-se ditongo. Né? No caso, é a letra I que está formando ditongo com a letra A. Então, por isso que não recebe acento. Porque formou, né, ditongo. Tá? Bom, esse é, no caso, o terceiro caso, não é? Porque o primeiro caso é quando nós tivermos a formação do hiato, né? É quando as letras I e U formam hiato com a vogal anterior. Aí é o caso de saída, faísca. Né? O segundo caso, quando a vogal tônica, né, precede NH, você não recebe acento. Exemplo de tainha, ladainha, moinho, certo? Rainha. Então não há acento. O terceiro caso é esse. É quando nós temos a formação de ditongo. Então não há acento. E o quarto caso é quando as letras I e U, elas não estão isoladas, né? Elas não estão isoladas de forma alguma e também não estão acompanhadas de S. Então elas não estão isoladas, mas também elas não estão acompanhadas, né, da letra S. Esse é o quarto caso. Então você pode exemplificar para ficar mais claro? Claro que eu posso. Então, eu vou exemplificar aqui, para que vocês possam entender melhor. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, né, ó, caiu, caiu, né? Como que eu separo caiu? Vai ficar assim, ó, caiu. Perceba que a minha letra, no caso, I ou U, né, a letra I, né, ela não está isolada, ao contrário, está acompanhada da letra U, e também não está acompanhada da letra S. Então, quando o meu vocábulo não estiver, quando as letras I e U do meu vocábulo não estiverem isoladas ou acompanhadas de S, elas não recebem acento. Então, por isso que eu não coloco acento, porque a letra I do meu porque eu estou trabalhando com a letra I e a letra U, né? É a regra do I e do U. No caso, vou falar da letra I, né? Ela não está isolada, ao contrário, ela está bem acompanhada da letra U e muito menos acompanhada da letra S. Não está acompanhada da letra S. Então, por isso que não recebe acento, tá? Outro exemplo, saindo. Como que eu separo saindo? Vamos lá? Vamos chamar a palavra? Perceba que o meu vocábulo, no caso, o I,
né, não está isolado, ao contrário, está acompanhado da letra N de navio, e também não está acompanhado da letra S. Né? Perceba que a letra, não é a letra S, é a letra N. Então, por isso que não recebe acento, fica desse jeito. Por exemplo, a raiz. Raiz. Se eu for separar, fica como? Raiz. Não é ficar raiz, né? Raiz. Né? Ó. Raiz. Perceba que o meu vocábulo I não está isolado, ao contrário, está acompanhado e bem acompanhado da letra Z e também não está acompanhado da letra S. Z diferente de S, né? Então, por isso que não há acento. A mesma coisa é juiz. Juiz. Se eu for separar juiz, vai ficar como? Vai ficar juiz, né? Perceba que o meu vocábulo I não está isolado, ao contrário, está acompanhado, e diga-se de passagem, bem acompanhado, no caso da letra Z, e também não está acompanhado da letra S. Se tivesse o S aqui, aí sim você teria que colocar o acento, mas a gente não trabalha com C, né, com hipóteses e suposições, ou é ou não é, né? Então não está isolado e não está acompanhado da letra S. Pois bem, não haverá o acento, então por isso que eu não coloquei o acento aqui, certo? Tá. Essas são as regras, tá? Que não mudaram, que vão continuar. Porque a reforma ortográfica é bom que nós já estudamos a acentuação gráfica, né, de antes, aquilo que não muda. Então são 4 situações. Você tem que lembrar da regra do I e do U. São 4 casos. O primeiro caso, quando as letras I e U formam hiato, né, com a vogal anterior. O exemplo de saída, eu tenho a letra I no caso, né? Poderia ser a letra U, mas no caso a letra I, formando hiato, porque quando você separa, forma-se hiato, com a vogal anterior, que no caso é A. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, quando nós tivermos uma vogal tônica, que normalmente é a letra I, né? Uma vogal tônica precedida de NH, né? Que vem antes do NH. Falamos de tainha, rainha, ladainha, moinho, né? Esse é o segundo caso. O terceiro caso, quando nós tivermos a formação de ditongos. Quando o U e o I formarem ditongos, eles nunca serão acentuados. Toda vez que eu tiver U e I formando ditongo, eu não acentuo. É o caso de circuito, de muito. Muito, por exemplo, tem a letra U e tem a letra I. Evidentemente, eles formam ditongo. Né? Então, por isso, eu não acentuo, porque eles nunca serão acentuados quando formarem ditongos. Da mesma forma, saia, né? Saia, aquele traje feminino, né? Além do mais, baia, que é um compartimento, né? Que tem uma divisão, digamos assim. Não é Bahia, aqui é baia, né? Então, eu tenho a letra I formando ditongo com outra letra, que no caso é a letra A. Não importa, tem que ter necessariamente ou a letra I ou a letra U. Ou os dois juntos, né? Formando ditongo. O que importa é que eu tenha um desses dois. Se eu tiver os dois, melhor ainda, tá? Esse é o terceiro caso. E o quarto caso é o que nós vimos agora, que é quando nós... Né, o quarto caso é o seguinte, é quando a minha letra I ou a letra U não estiver isolada, ela não pode estar isolada sozinha, ela tem que estar junta necessariamente. Ou então, quando não estiver sendo acompanhada da letra S. Se acontecer uma dessas situações, eu posso dizer que não haverá acentuação. Então, esses são os 4 casos dessa regra do I e do U que não mudaram. Agora nós iremos ver o que mudou depois da reforma, né, na regra do I e do U, que é muito fácil, tá? Por exemplo, o vocábulo bocaiúfa, tá? Bocaiúfa, se você for separar a formação do quê? De ditongo, não é, ó? Então, se eu falar assim, ó, vou escrever a primeira palavra, né, ó, bocaiúfa. Bocaiúva tem acento, não tem? Tá. Mas agora, pela nova reforma, não tem mais. Porque, ó, se você separa antes, fica como? Fica
boca... Calma aí. Boca... Ah, opa, desculpa. Bocaiúva. Tá? Fica desse jeito. Perceba que a minha letra U, porque é regra do I e do U, né? A minha letra U, no caso, né, forma um hiato. E antes desse hiato, eu tenho um ditongo. Aí forma o que nós chamamos de ditongo. Toda vez que as letras I e U formarem hiato com um ditongo anterior, sempre serão o acento é retirado. Antes era desse jeito. Toda vez que você tivesse, né, um ditongo precedendo o hiato, você acentuaria. Independentemente do vocábulo. Tem hiato, né, formado por I e U, acompanhado de ditongo, então você acentua. Antigamente você colocava acento. A nova regra ortográfica diz que você retira esse acento. Não há mais esse acento. Então, pela nova regra ortográfica, a separação silábica é bocaiúva. Né? Por exemplo, feiura. Né? Antigamente, não vou escrever desse jeito, mas antigamente escrevia desse modo. Feiura. Né? O U recebia acento, ele era acentuado. E aí a separação silábica seria como? Feura. Né? Era assim a separação silábica. Por quê? Porque eu tinha um hiato formado pela letra U, poderia ser letra I, né? Um hiato, né? Precedido do quê? Precedido de um ditongo. E com I forma o que nós chamamos de ditongo. Ditongo. Toda vez que isso ocorria, necessariamente havia esse acento. Pela nova regra ortográfica não existe mais. Então você escreve feiura sem acento. Da mesma forma, baiuca. Baiuca. Como que nós separamos? Fica assim, ó. Fica baiuca. Né? Porque eu tenho aqui um hiato formado pela letra I, poderia ser letra U, mas no caso é letra U, precedida essa letra de um ditongo. Toda vez, na antiga regra, que eu tivesse um hiato formado pela letra I ou U precedida de ditongo, necessariamente seria acentuada. Né? Esta palavra, pela nova regra ortográfica, perde-se o acento. Tá? Bom, era isso que eu queria falar então. Tá? Então, só recapitulando o que nós vimos, né? A regra do I e do U. São 4 casos, anotem no caderno. Primeiro caso, quando nós tivermos, tá, a letra U, né, a letra U de uva, ou a letra I, né, quando ela for, escreva melhor, quando nós tivermos a formação de um hiato, escreva várias séries, quando as letras I e U formarem hiato com a vogal que vier antes, né, alguma coisa assim, né, quando nós tivermos, toda vez que a letra I e a letra U formar hiato com a vogal anterior, escrevam assim, toda vez que as letras I e U formarem hiato com a vogal anterior, este vocábulo será acentuado. Primeiro caso. Segundo, aí você pode colocar exemplos aí que nós já vimos, né? Saída, faísca, caíste, caíram, então são vários exemplos. Segundo caso, né, quando a vogal tônica vier pré-posta, vier antes, precedida de NH. Por exemplo, tainha, ladainha. Mas o que tem isso? Não vai receber acento, não recebe acento. Por isso que você não acentua rainha, tainha, ladainha e moinho, tá? O terceiro caso, quando nós tivermos, né, ditongos, né? Toda vez que formar ditongos, quando o I e o formarem ditongos, não haverá acento. Circuito formou ditongo, por isso não acentua. Muito, saia, paia, enfim. E o quarto caso, quando nós tivermos vocábulos, tá? Em que as letras I e U não estão isoladas e também não estão acompanhadas da letra S. Né? Por exemplo, nós vimos aí
né, por exemplo, raiz, ou raiz não, vimos aí alguns exemplos. Por exemplo, deixa eu tentar lembrar. Agora eu não lembro, mas a gente já falou na aula, tá? E aqui o último, o que mudou realmente depois da reforma, por exemplo, bocaiúva, né? Por quê? Porque nós tivemos a formação, toda vez que eu tiver um hiato pré-posto, né? Que vier, na verdade, pré-posto não. Toda vez que nós tivermos um ditongo pré-posto, né? Tem que ser o ditongo pré-posto, ou seja, posto antes de um hiato, não há mais acento. Antigamente havia. Agora, pela nova regra ortográfica, não há acento. Toda vez que eu tiver um hiato pré-posto, aliás, um ditongo pré-posto a um hiato. Ou melhor dizendo, na linguagem do povo, toda vez que eu tiver um ditongo antes do hiato, eu não acentuo, né? São os casos de bocaiúva, feiura e baiuca, tá? Muito obrigado.